Aqui a gente se depara com um mandamento que o Senhor Jesus deixou para nós e que muitas vezes nós deixamos de lado por coisas muito pequenas. Às vezes porque o irmão falou que a minha camisa não está bonita, ou que eu não estou bem vestido, ou por qualquer outro motivo banal, nós passamos a ignorar um determinado irmão, uma determinada irmã. Mas vejam bem a profundidade do que diz esse versículo: que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Como é que Jesus nos amou? O que Ele fez por nós? Primeiro, Ele nos amou liberando perdão. Então, imagina, irmão, que você tenha alguém que tenha feito algo contra ti, que tenha falado algo contra ti. Esse é um dos primeiros mandamentos, é o maior, é fazer com que eu ame o irmão Robson da mesma forma que Jesus me amou. Ele está querendo dizer que eu tenho que fazer de tudo, e se o irmão Robson fizer alguma coisa contra mim, eu devo perdoar e continuar amando. É difícil, né? É difícil demais quando a gente pensa que esse foi um amor tão profundo e tão grande, que não faz sentido se fosse escrito algo do tipo: ameis uns aos outros como o irmão Adriano te ama, porque eu posso não ter feito nada para muitas pessoas aqui. Só que aqui está dizendo que para a gente amar um ao outro, não só porque é minha esposa ou minha sogra, mas porque são pessoas que não fazem parte da minha família ou que eu tenho pouco convívio. Mas ele está dizendo: Adriano, ama os teus irmãos da mesma forma que eu os amei. E aí mais um pouco na frente está escrito: nisto todos conhecerão que vós sois meus discípulos. Olha só, parece que se eu não amar o meu irmão de maneira tão forte, as pessoas não vão conseguir ver em mim que eu sou um discípulo de Jesus. Então olha só a força desse mandamento. Ele está acima de todos os outros, com exceção de amar a Deus acima de todas as coisas. Logo abaixo vem: ama o teu irmão como eu te amei. Ele foi lá, ele sofreu por nós, ele levou uma grande surra, foi torturado, foi crucificado, foi pregado na cruz. Imagina, irmão, um prego da largura de um dedo entrando na mão dele. Esse foi o tipo de amor que ele deixou para a gente. Então vamos deixar de lado as picuinhas, as coisas banais, as futilidades do dia a dia, porque o irmão falou alguma coisa de mim, falou alguma coisa, e às vezes sem nem ter intenção de magoar, e eu posso ter levado a mal. Vamos deixar isso de lado. E se você tem alguma coisa contra algum irmão, ou você sabe que um irmão tem alguma coisa contra você, vai lá e fala para ele: meu irmão, eu te amo. Eu vou fazer uma coisa que eu nunca fiz. Fala para o teu irmão do lado: eu te amo. Fala para o teu irmão do lado. Jesus também nos ama. Ele fez uma coisa maravilhosa por todos nós. E nós estamos aqui hoje por causa dele, por causa do sacrifício que ele fez por nós. Eu vou pedir agora que os irmãos leiam comigo lá no livro de Mateus. Mateus 5. Mateus 5, a partir do versículo 43. Mateus 5, a partir do verso 43. Está escrito assim: ouviste que foi dito: amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo:
amai a vossos inimigos, bendizei o que vos maldizem, fazei bem ao que vos odeiam, e orai pelo que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do Pai que está no céu, porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois, se amardes os que vos amam, que galardão tereis, se fazem os publicanos também o mesmo? E se saudares unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais, não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Agora começou a ficar difícil, né? Eu amar minha sogra, eu amar a minha irmã Leia, que não fez nada contra mim, que é uma pessoa querida, é muito fácil. Agora, imagina você amar aquele vizinho que coloca funk na tua cabeça todo domingo. Você amar aquela pessoa que quando você está andando na rua, começa a apontar para você e falar mal de você para os outros. Imagina como é que é difícil você amar uma pessoa que uma vez te esbofeteou. É difícil demais. E muitas vezes eu vou confessar, eu não sei se consigo. Eu peço a Deus para me converter mais ainda, para me dar mais ainda do poder e da unção dEle. Porque é muito difícil, irmãos. E isso eu estou lendo não só para os irmãos, é para mim. Para mim também, porque nós precisamos mais disso, nos entregar mais a isso, o que está escrito, é amar as pessoas que nos fazem mal, porque amar o nosso próximo, o nosso irmão da igreja, o nosso familiar, os nossos filhos, é muito fácil. O problema é que a gente não ganha nada com isso, a gente não tem galardão nenhum com isso. A gente tem um galardão quando a gente vai lá pregar para um mendigo que está cheirando mal, que já bebeu, a pessoa que muitas vezes, muitas outras pessoas não querem estar nem perto. O nosso galardão está em falar para a pessoa que não gosta da gente de forma nenhuma, muitas vezes porque nem nos conhece, mas ouviu de terceiros que nós não somos bons. O nosso galardão está em ir até essas pessoas e falar: olha só, eu te amo, e Jesus te ama. E principalmente dar testemunho da nossa vida para aquela pessoa, porque às vezes ela não gosta da gente de graça, mas se a gente tentar se achegar todo dia, a gente em uma hora vai conseguir quebrantar aquele coração. Está escrito na Bíblia que nós devemos perdoar os nossos irmãos 70 vezes 7. Aí você imagina aquela pessoa que não gosta de você e você vai lá todo dia falar com ela: eu te amo, tá? Mesmo que você não goste de mim, eu gosto de você. Aí a pessoa fala: eu não quero nem saber. Aí você tem que perdoar uma. Aí no outro dia você vai de novo: eu te amo. E a pessoa fala a mesma coisa: eu não quero nem saber. Conta aí, quantos são 70 vezes 7? 490. Se você fizer isso, está com 1 ano e meio tentando todo dia ir lá falar com aquela pessoa que não gosta de você e falar para ela todo dia: eu gosto de você. É 1 ano e meio tentando, irmão Robson. Não é uma coisa fácil. Às vezes a gente vê o amor como uma coisa linda, maravilhosa, que coisa bonita. Realmente é uma coisa muito bonita, mas não é fácil. Não é fácil. É fácil amar o meu pai e a minha mãe, mas amar uma pessoa que não gosta de mim, que fala mal de mim, isso é muito difícil. E é isso o que o nosso Senhor, que se sacrificou na cruz por nós, Ele nos pede. Se fosse fácil, não ia ter graça. Então Ele vem nos pedindo uma coisa que é difícil,
que muitas vezes nós não conseguimos, porque nós às vezes temos uma mágoa tão grande no coração, e por mais que nós tenhamos nos convertido, às vezes tem uma pessoa em especial que nós não conseguimos perdoar por causa de uma coisa que ela fez de tão grave na nossa vida. Mas é essa pessoa que o Senhor está falando: perdoa, perdoa, faz com que ela se sinta amada por você, porque esse vai ser o teu galardão. Quando aquela pessoa que te odeia, quando ela passar por você na rua e te der um abraço, te der um sorriso, e se lembrar de você no dia do teu aniversário, esse vai ser o teu galardão aqui na terra. Fora o que foi prometido no céu. Mais um pouco na frente, no livro de Lucas, capítulo 5, versos 12 e 13. Lucas 5, 12 e 13. Diz assim: e aconteceu que, quando estava em uma daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, vendo a Jesus, prostrou-se sobre o rosto e rogou-lhe, dizendo: Senhor, se quiseres, bem podes limpar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero ser limpo. E logo a lepra desapareceu. Você imagina um homem cheio de lepra parado na tua frente? Lepra, eu não sei se os irmãos sabem, é uma doença que deixa a carne podre, que tem um cheiro, que eu nunca vi, só li sobre, que tem um cheiro horrível de carne estragada. Você imagina um homem cheio daquilo, parando na frente de Jesus, que era um judeu, e falando para ele: Senhor, se você quiser, você pode me curar. E o que Jesus fez? Ele podia ter falado de longe assim, ó, eu quero. Jesus podia, talvez eu não possa, mas Jesus podia ter falado bem de longe para ele, né? Tem lepra, eu quero, fica limpo. E aí depois que você ficar limpo, eu aperto a tua mão. Jesus não. Jesus foi lá e tocou na carne dele, na doença dele, e falou: eu quero, fica limpo. O que está querendo dizer aqui nesse texto? É porque lá atrás, no Antigo Testamento, está escrito que as pessoas com lepra, elas eram abomináveis, elas não deveriam sair à rua, se misturar com as outras, e nem podiam tocar em uma pessoa sã, e uma pessoa sã não poderia tocar nela. Só que aí veio o Senhor rompendo tudo que a sociedade diz sobre você chegar perto de uma pessoa que não merece, ou que tem alguma doença, ou qualquer tipo de coisa que seja, ou uma opção sexual diferente. E o Senhor Jesus foi lá e tocou naquela pessoa, mesmo a lei judaica falando: olha só, você não pode tocar, porque é carne imunda, estragada, é uma doença. E o Senhor foi lá e tocou e curou. E é esse outro tipo de amor que Ele está pedindo que a gente tenha com nossos próximos, com as pessoas que estão aí na rua, muitas vezes sem condições, jogada no chão. Às vezes a gente passa e nem vê, ou nem dá atenção, ou nem levanta a mão e fala: Senhor, abençoa. Eu não estou falando nem de ir lá falar com a pessoa. Muitas vezes a gente passa direto. E o nosso Senhor está falando aqui para a gente: vai lá e toca nele, aperta a mão dele, fala com ele, ministra a minha palavra, para que ele possa deixar aquela doença, a doença da bebida, da imundícia, da droga que está ocupando a vida dele, o corpo dele. É esse o tipo de amor que nós precisamos ter, e que não é fácil, e nós precisamos pedir todos os dias que o Senhor nos aumente, para que nós possamos
começar ou aumentar o nosso amor para aquelas pessoas que não fazem parte do nosso dia a dia. Amar aquelas pessoas que não é fácil serem amadas. Amar uma pessoa que é drogada, que é violenta, que bate na mulher, no filho. Essas pessoas precisam de amor para serem convertidas. E muitas vezes nós deixamos essas pessoas de lado. E o nosso papel, o nosso dever como cristãos é amar essas pessoas. E amar não é só dizer para o outro que eu amo. Você conhece muito mais a pessoa que te ama, não porque ela diz que te ama, mas porque ela demonstra que te ama, porque ela se preocupa com você, porque ela sabe quando você está passando por algum tipo de problema, sem que você tenha que falar com ela. Você tem muito mais que demonstrar do que dizer. E olha só, o Senhor Jesus, Rei dos Reis, tocando numa pessoa cheia de doença. E aí a gente pensa, olha só, que absurdo, que coisa maravilhosa. Só que a gente às vezes também se esquece de que Ele tocou em nós. Ele tocou em mim quando eu era podre, cheio de coisas do mundo, cheio de vício do mundo, cheio de coisas erradas que paravam na minha vida. Ele veio e tocou na minha lepra. A que não estava exposta na minha pele, mas estava dentro do meu coração. E é esse o tipo de amor que Ele está pedindo para cada um de nós. Eu vou ler mais uma passagem que se encontra no livro de Tiago. Os irmãos não precisam ler, não. Livro de Tiago, capítulo 2, versos 8 a 10. Está escrito assim: todavia, se cumprirdes conforme a Escritura, a lei real, amarás o teu próximo como a ti mesmo, bem fazes. Mas se fizeres acepção de pessoas, cometeis pecado e sois redarguidos pela lei como transgressores, porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Porque aquele que disse, não cometerás adultério, também disse, não matarás. Se tu, pois, não cometeres adultérios, mas matares, está feito o transgressor da lei. Há um tempo atrás eu dei um testemunho aqui sobre uma situação que eu passei no trabalho, de uma irmã, de uma senhora. Eu estava sentado à mesa para almoçar e ela veio e perguntou a mim, tinham umas 3 cadeiras vazias, ela me perguntou, eu posso sentar aqui com você? Eu perguntei, por quê? Claro que pode. Ela falou que tinham pessoas que não gostavam de sentar do lado de servente. Imagina, muitas vezes as pessoas na rua, os cristãos, eles não cometem esse tipo de erro, mas eles cometem outro, de que tem uma pessoa de outra opção sexual passando ali do lado, aí você vira as costas e vai embora. Ou tem outra pessoa que tem uma religião diferente da minha, que é totalmente contrária da minha. E muitas vezes os crentes nem falam com aquela pessoa. Tem uma mulher no meu trabalho que é espírita, e aí eu descobri que ela é espírita porque a gente estava conversando, e ela falou, nossa, eu saí do meu outro emprego porque tinha um monte de cristão e as pessoas não falavam comigo. Eles se negavam, se recusavam a falar comigo. E eu fiquei pensando, falei assim, nossa, que absurdo, porque o Senhor fala justamente que eu tenho que te amar, que eu tenho que conversar com você, e através do meu testemunho, talvez um dia eu consiga te ganhar para Ele, não te forçando, mas através do meu testemunho, através de mostrar todo dia que eu te amo, porque você é uma pessoa que merece o amor de Deus, que merece a compaixão do mesmo jeito que eu tive um dia. Como é que pode
os cristãos não quererem falar com outras pessoas por causa de determinado motivo. Nós precisamos deixar de lado o que a sociedade diz para a gente fazer, diz que é certo ou que é errado, ou que os próprios cristãos dizem para a gente fazer, e passar a fazer o que está escrito aqui para a gente fazer. Porque eu aposto que muitos cristãos não falam com pessoas de sexo oposto, de outra opção sexual, porque uma outra pessoa, um outro cristão falou assim: eu não vou falar com ele não. Não vou me juntar com isso não, porque isso é imundícia. Só que o Senhor não está falando para você se juntar com isso. Ele está falando para você amar e para você falar do amor de Deus, para que Deus venha e acabe com aquela imundície. Ele não está ele não está falando para você largar o mundo do jeito que está, ele está falando para você se meter nele e falar do amor de Deus, para que aquelas pessoas que estão no mundo, curtindo carnaval, curtindo funk, curtindo bebedeira, para que elas possam se livrar disso. Mas como é que elas vão se livrar disso, se nós que estamos aqui na terra não demonstramos amor para com essas pessoas? É isso que o Senhor pede. E o sacrifício que Ele fez por nós foi tão grande, e isso ainda assim parece tão pouco. Ele não está pedindo que eu seja cravado numa cruz, ou que eu seja chicoteado até que a minha carne descolhe do meu corpo. Ele está pedindo só que eu me sacrifique um pouco mais, que eu dê um pouco mais de mim, que os irmãos deem um pouco mais de si para aquelas pessoas que precisam, para aquelas pessoas que têm mágoa no coração, que não conseguem chegar na porta da igreja porque algum dia um cristão falou mal delas ou maltratou. Elas precisam que nós sejamos os exemplos, que nós sejamos reconhecidos como discípulos, porque nós seremos reconhecidos como discípulos, como amarmos o nosso próximo como o Senhor nos amou. É isso que o Senhor me colocou no coração para falar hoje. Eu não vou demorar. A palavra, eu acredito que é curta em tempo, mas foi isso que o Senhor colocou no meu coração e que eu queria exortar a igreja, assim como exortar a mim mesmo, que nós passamos a ter mais amor no nosso coração, não pelos nossos iguais, não pelos que estão à nossa volta, mas pelos que nos ofendem, pelos que estão afetados, caídos nas ruas, que estão no meio da droga, da bebida, e que precisam realmente ouvir do amor de Deus, e mais do que ouvir, ver o amor de Deus através de nós. Eu agradeço a oportunidade, pastor.